Então aqui agora a gente vai um pouco mais a fundo, né? Então vamos voltar aqui para o nosso usuário, certo? Aqui o que é que a gente vai ter, né? Essa classe aqui, ela vai ser o nosso ponto de concentrar, né, essas propriedades. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos falar inicialmente aqui sobre herança, né? Quer dizer, encapsulamento, na verdade. Encapsulamento que é o primeiro pilar lá do POO. Não, não. Cadê? Enfim, encapsulamento é muito importante para o PO, tá ligado? Mas eu não sei qual que é o pilar, se é o primeiro, mas enfim, a gente sempre começa estudando encapsulamento. O que quer dizer o encapsulamento, certo? Ó, percebam que lá na minha program, se eu voltar aqui, ó, vou voltar ali para aquela minha situação inicial, o que é que eu fazia, né? Eu criava aqui um usuário, certo? E aqui, ó, nada impede ainda o quê? Que eu venha aqui e diga aqui usuário.nome vai ser igual a Maria. Nada impede. Ah, mas o construtor é para construir nossa classe certinha. Como é que a gente controla de alguém vir aqui e fazer isso? Existe um nome para isso que se chama como, oh meu pai, como evitar modificadores de acesso apenas, certo? Isso aqui não é como evitar modificadores de acesso apenas, né? Para não ficar dizendo que é para evitar modificadores de acesso. Ah, então aqui, ó, a gente tem sempre uma classe, ela vai ter o get e o set das propriedades. Get, o que é que significa get? Get é tipo pegar, né? Então, get, obter, sei lá. Set, definir ou atribuir, como foi sugerido aí pelo nosso copiloto preferido da galera. Então, um get eu obtenho. Ou seja, isso aqui é como se fosse um get. Eu estou obtendo, certo? Um retorno em string do nome. Ou seja, quando eu escrevo aqui nessa variável aqui, ó, isso aqui, ó, eu esqueci de dar dois dedos de prosa sobre isso, mas isso aqui é interpolação. Se eu quiser misturar texto escrito hard-coded com variáveis, eu coloco aqui o dólar, abro minhas aspas duplas e aí entre chaves, né? Entre chaves eu consigo colocar os atributos e propriedades da minha classe. Eu poderia também, vamos supor aqui que eu tenho, sei lá, public, sei lá, get name, que não é uma função que a gente faz normalmente, mas eu só quero fazer. Isso aqui é meio que um comparativo do Java. Então eu vou ter um string, porque lá sempre que a gente criava getters e setters, né? Então esses getters e setters são justamente esse get e set que a gente tem aqui. Eu poderia, ó, veja que aqui ele está retornando o nome da minha própria classe. Então eu poderia vir aqui, ó, botar aqui e chamar esse método. Na, com interpolação tudo é possível. Mas isso aqui é desnecessário, porque eu posso só vir aqui e colocar o nome. E é sempre bom a gente fugir de coisas desnecessárias, porque vai aumentando ainda mais o grau de complexidade de uma coisa que tem que ser simples. Isso aqui é simples que a gente está fazendo, certo? Então aqui ó, a gente vai ter a string resultante de cada um dos objetos, certo? E aqui a gente vai controlar o acesso que as pessoas têm a esse objeto. E aqui, ó, o fato desse método já existir vai transformar a nossa, vai deixar muito melhor aqui a explicação. Por quê? Vou aqui, ó, apertar Ctrl Shift, setinha para o lado para ele copiar mais rápido. Toma aqui, ó. E aí eu peguei esse padrão aqui, certo? Eu vou apertar Ctrl D, ele vai selecionar linha por linha que tem aquele mesmo padrão. Vou vir aqui, vou colocar um private e já era, certo? Ó, veja bem, ó, aqui começou a dar erro.
Ei, agora sim, a gente consegue garantir a integridade das propriedades do nosso objeto após a construção dele ter acontecido, certo? Então, ó, modificadores de acesso apenas. É isso. Então aqui, ó, aqui o que é que a gente vai fazer? Ó, vamos brincar. Eu não preciso colocar private em tudo, certo? O que que eu preciso colocar o private? Eu preciso colocar ele quando eu tenho métodos de alteração. O construtor, ele não é um método, por mais que ele pareça. Eu não tenho um retorno. Quer dizer, eu não tenho um nome, né? Na verdade, esse aqui é o retorno do meu construtor e eu não tenho um nome para ele, porque o nome do construtor é a própria classe. O nome do construtor é a própria classe. O nome do construtor é a própria classe. Tá ligado? Então aqui, ó, o que é que eu posso fazer? Eu não tô, ó, sempre que eu quiser aqui um private, significa que algum método da minha classe está alterando alguma propriedade que precisa ser private. Dito isso, qual propriedade aqui vocês acham que precisa desse private aqui? Tá, sim. Mas aqui dos que a gente fez aqui, ó. Aham, ó. Vou repetir, ó. A gente precisa manter esse private aqui, certo? Sempre que qualquer método, seja ele público, sei lá, da nossa classe, seja alterado, ou seja, seja atribuído, ou seja, a senha aqui, por enquanto, obviamente que a gente vai colocar ela como private, certo? Por enquanto, ela tá vindo aqui, ó. Então, ela não precisa, eu não tenho nenhum método aqui ainda de, sei lá, alterar a senha ou gerar a senha automaticamente, porque agora não é o foco. Vamos focar no que não muda, que é como se estrutura o comportamento que a gente precisa e os conceitos, que é modificadores de acesso. E aí, lá para frente, a gente vai brincar bastante. Então, aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? Ó? Para o ID, eu tiro, e eu tiro também o set. Opa, espera aí. Significa que isso aqui é uma variável, uma propriedade, perdão, meu Deus do céu, começou de novo. É uma propriedade de apenas leitura. Ou seja, eu consigo definir ela pelo construtor, certo? Mas eu não consigo alterar ela em nenhum outro lugar. Então, esse é o ponto que a gente tem três opções aqui, certo? Se qualquer outra classe do meu namespace conseguir alterar o nome também, eu poderia ter um protected aqui, mas não é o caso. Vamos deixar private, certo? O e-mail, vamos lá, o e-mail está vindo só pelo construtor, então eu não tenho nenhum método aqui que está definindo o meu e-mail, certo? E aí agora eu vou tirar. Mas aí eu vou jogar aqui ó, a cereja do bolo. Vou criar, vou tirar aqui esse public alterar nome, certo? Eu vou botar aqui ó, um método atualizar dados cadastrais. Vamos supor, né? Um usuário, ele tem lá o perfil do usuário, ele precisa atualizar os dados cadastrais dele. Então aqui ele vai conseguir alterar aqui, ó. Vamos botar aqui mais uma propriedade que vai ser o date time, certo? Vai ser data nascimento. Esse cara aqui, ele também vai ser read only, porque ele só se constrói uma vez, que é pela instanciação ou do formulário que o construiu, que é o que o usuário preencheu, ou pelo construtor lá protected quando traz do banco. Não é o nosso caso no momento. A gente está só aqui alterando a nível de console, né? Então aqui ó, a gente vai tirar, a gente vai deixar ele sem o private inicialmente, certo? E esse aqui também. Só que agora eu não vou alterar mais o nome, certo? Eu vou vir aqui, colocar um date time data nascimento, se o cara quiser mudar a data de nascimento dele, o que não é muito comum, e
Não a senha, né? Mas o e-mail. String e-mail. Agora vejam que interessante, certo? O que é que vai acontecer aqui, ó? Se eu colocar aqui, ó, e-mail, certo? E string, data de nascimento, ó, o que é que está acontecendo aqui, ó? Vai dar um erro e vai dizer que não pode ser assinalado, ou seja, não pode ser definido, porque é uma propriedade read-only. It is read-only, certo? Então aqui, ó, o que é que a gente precisa fazer para garantir que, ó, veja que isso aqui ele está protegendo bastante. Ele está protegendo tanto que ele não está deixando a própria classe dele atribuir o valor a ele depois de ele ter sido instanciado pelo construtor. E aí aqui o que é que a gente vai ter? A gente precisa vir aqui e colocar um private set no e-mail, certo? E a gente precisa vir aqui e colocar um private set na nossa data de nascimento. Aí a gente consegue de forma privada, ou seja, a gente vai delegar só quem pode alterar essas propriedades aqui é a própria classe usuário. Repetindo, só quem pode alterar o set, ou seja, a definição de uma propriedade de uma classe que ela é private é a própria classe. Então aqui, ó, prop, apenas leitura, beleza. Aqui já foi. O nullable por default. E vamos dar uma ajeitada aqui, ó. Vamos botar aqui. Não, tá legalzinho aqui, né? Tá bonitinho. Beleza. Então aqui, ó, a gente tem vai ter esse método. Vamos deixar esse método aqui porque depois vamos utilizar ele mais para frente, certo? Eu vou apagar aqui esses comentários. Eita, apaguei demais.